Você já acordou sem conseguir explicar por que está tão pesado? Não aconteceu nada de errado, não tem motivo claro, mas há uma névoa sobre tudo. Uma espécie de vazio que torna até a oração impossível. Você tenta ler a Bíblia, mas as palavras parecem vazias. E no meio de tudo isso, uma voz muito cruel sussurra: se você realmente tivesse fé, não estaria assim. Essa voz parece espiritual, parece até que está defendendo a honra de Deus, mas ela é uma das mentiras mais violentas que existem dentro do universo cristão. E hoje a gente vai desmontá-la completamente, usando um dos textos mais sombrios da Bíblia inteira. A Bíblia tem 150 salmos. A grande maioria segue uma estrutura que os estudiosos chamam de lamento com resolução, ou seja, o autor começa na dor e termina com alguma forma de esperança ou louvor. É o arco clássico da fé em ação. O Salmo 23 começa no Vale da Sombra da Morte e termina com Habitarei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 22 começa com Deus meu, por que me abandonaste? As mesmas palavras que Jesus citaria na cruz, e termina com adoração e esperança futura. Mas o Salmo 88 não segue esse padrão. Ele começa na escuridão e termina na escuridão. A última palavra do texto original em hebraico é shoshek, trevas. Ponto final. Sem giro dramático, sem versículo de esperança para aliviar a tensão. O comentarista Derek Kidner chamou esse salmo de o mais sombrio de todos os lamentos do saltério. O autor chama-se Emã, identificado no título como Ezraíta, possivelmente um músico e sábio levita da corte de Davi. Ele não é um pagão, não é um rebelde. Ele é descrito em 1 Reis 4 como um dos homens mais sábios do seu tempo, comparado em sabedoria ao próprio Salomão. Um homem de Deus pela definição mais rigorosa. E ele escreve: desde a mocidade sofro e estou prestes a expirar. Tenho suportado os teus terrores e estou desesperado. Agora, perceba o que isso significa na prática. A Bíblia não editou esse texto, não o suavizou, não o cortou, não colocou uma nota de rodapé dizendo mas depois ele ficou bem. Ela o canonizou, guardou por 3 milênios para que chegasse até você exatamente assim, com a dor intacta e sem resolução. Mas por quê? Porque Deus sabe que às vezes é exatamente assim que o sofrimento é. Sem arco narrativo, sem lição aprendida no final do dia. Às vezes o dia termina em trevas, e isso também está dentro das páginas sagradas. Emã, escrevendo há 3.000 anos, descreve sintomas que qualquer psiquiatra contemporâneo reconheceria imediatamente num consultório. Isolamento social percebido, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste repugnante para eles. Estou encarcerado e não posso sair. A depressão não apenas isola, ela distorce a percepção. A pessoa começa a acreditar que os outros se afastam porque algo nela é fundamentalmente errado, defeituoso, insuportável. Essa percepção não pode corresponder à realidade externa, mas é absolutamente real como experiência interna. A anedonia, a incapacidade de sentir prazer ou alegria, as coisas que antes traziam satisfação tornaram-se neutras. A adoração que antes aquecia o coração agora parece mecânica. A leitura que antes alimentava tornou-se tarefa. Pensamentos recorrentes de morte. O salmista fala em estar como os mortos abandonados, como os feridos que jazem no sepulcro. Os estudiosos debatem se isso é uma metáfora ou um relato literal. Porém, a fenomenologia clínica reconhece esses pensamentos como característicos da depressão severa. Abandono percebido por Deus. Por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim o teu rosto? A psicologia chama isso de distorção cognitiva depressiva. O cérebro adoecido filtra a realidade e interpreta o silêncio como rejeição ativa, a ausência como abandono deliberado. Deus não mudou, a capacidade de perceber Deus foi comprometida. Duração prolongada. Desde a mocidade sofro. Isso não é uma crise de alguns dias, é sofrimento crônico, de longa data, o que destrói completamente a narrativa de que depressão é algo que passa rápido se você simplesmente orar mais. Mas aqui está um detalhe importante desse salmo, o detalhe que a maioria das leituras rápidas ignora. Emã continua orando. Clamo a ti, Senhor, todo dia, estendo as mãos a ti. Emã não sente nada, não ouve resposta, não tem esperança visível, e mesmo assim continua falando com Deus todo dia. Isso tem um nome: fé. Fé sem sentimento. Fé que age não porque o coração está aquecido, mas porque o hábito da fidelidade se recusa a morrer mesmo quando tudo mais apagou.
Calvino, o homem que sistematizou a doutrina da soberania absoluta de Deus com uma precisão quase matemática, escreveu algo que surpreende quem só conhece sua teologia por fora. Ao comentar o sofrimento do crente, Calvino disse que o coração piedoso percebe uma divisão em si mesmo, em parte afetado pelo deleite da bondade de Deus, em parte angustiado pela tristeza de sua própria calamidade. Para Calvino, essa tensão interna não é sinal de fé fraca, é a condição normal do crente, que ainda vive entre a redenção já realizada e a glorificação ainda futura. Fé genuína e angústia profunda coexistindo no mesmo peito, não como contradição, mas como realidade da existência cristã neste mundo. Charles Spurgeon, um dos pregadores mais influentes do século XIX, sofreu depressão severa e recorrente por décadas. Ele descrevia a escuridão como o ferro que fecha misteriosamente a porta da esperança. Spurgeon dizia algo que nenhum teólogo de gabinete poderia dizer com a mesma autoridade: que Jesus de Getsêmani, aquele que suou sangue de pura angústia, que pediu ao Pai que afastasse o cálice, é o único que entende essa escuridão de dentro, não como observador compassivo, mas como alguém que desceu até lá. John Piper, ao comentar os Salmos e ao escrever sobre a guerra espiritual interna, identifica que toda depressão espiritual profunda está relacionada ao obscurecimento da esperança, não à ausência de fé. A esperança não desapareceu, ela foi encoberta. Assim como o sol num dia completamente nublado, ele ainda existe com toda a sua força e calor, mas a camada de nuvens impede que você o veja ou sinta. E a incapacidade de ver o sol não o apaga. Piper vai além. Ele diz que o antídoto não é tentar forçar o sentimento de esperança de volta. É pregar para si mesmo e dizer ao seu coração o que é verdadeiro, mesmo que o coração não esteja respondendo. É exatamente o que o salmista do Salmo 42 fazia. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Ele não estava sentindo esperança. Ele estava ordenando esperança à sua alma, baseado em quem Deus é, não baseado em como ele estava se sentindo. Aqui mora a ferida mais profunda. A pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que todo crente deprimido carrega em silêncio. Isso é sino meu? Estou assim porque falhei espiritualmente? Porque minha fé é fraca? Porque não estou orando o suficiente? Spurgeon identificou que a depressão tem múltiplas causas possíveis e que misturar todas elas numa categoria de sino espiritual não é apenas teologicamente impreciso, mas pastoralmente cruel. Às vezes a causa é espiritual, convicção de pecado não resolvida, afastamento de Deus, desobediência persistente. Nesses casos, o diagnóstico espiritual é correto. Mas às vezes é esgotamento físico do corpo, às vezes é privação de sono prolongada. Spurgeon via a depressão como uma realidade da alma encarnada. Nós somos seres que têm espírito, mas também neurônios, cortisol, serotonina, sistema nervoso autônomo. A alma não flutua independente do corpo, elas são uma unidade, e quando o corpo adoece, a alma sente. Isso significa que a resposta pastoral para a depressão não é sempre arrependa-se e ore mais. Olha o que Deus fez com Elias depois do grande colapso debaixo da árvore do genípero. Elias queria morrer, pediu a morte, e a resposta de Deus não foi um sermão, não foi uma reprovação, não foi uma lista de deveres espirituais negligenciados. Deus enviou um anjo, e o anjo disse: levanta-te e come, porque o caminho é muito longo para ti. Comida, descanso, presença, antes de qualquer palavra teológica, porque Deus entende que um homem que não comeu, não dormiu e está em colapso emocional não precisa primeiro de doutrina, precisa primeiro de cuidado. Piper diz: quando a escuridão descer, faça a próxima coisa. Não tente escalar a montanha de uma vez. Dê apenas o próximo passo. Ore uma frase, leia um versículo, saia do quarto, coma alguma coisa, ligue para alguém de confiança, consulte um médico se necessário. Isso também é sabedoria, não fraqueza. A fé não exige que você sinta algo, a fé exige que você continue. O Salmo 88 termina em trevas, mas Emã continuou escrevendo, continuou orando. Ele não sabia se ia sair da escuridão, não tinha certeza de quando o sol voltaria, mas ele sabia com quem estava falando. A Bíblia fez questão de guardar esse texto por milênios, não para romantizar o sofrimento, não para glorificar a depressão, mas para que você, hoje, nessa escuridão que talvez ainda não tenha nome, soubesse que não está sozinho, que já houve um servo fiel de Deus exatamente onde você está, e que esse servo foi considerado digno de ter sua dor preservada nas Escrituras. Depressão não é falta de fé. Fé não é ausência de dor. Se você está nessa escuridão agora, continue falando com Deus, mesmo sem sentir nada, porque continuar falando quando tudo em você quer parar pode ser o ato de fé mais honesto e mais corajoso que existe.